A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Na nossa revista sobre dons espirituais e fruto do Espírito, hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem como título O Dom de Discernir os Espíritos. E para iniciar, vamos ler um versículo bíblico que fala sobre esse tema e nos traz um alerta. Esse versículo está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Jesus também nos alertou sobre a necessidade de discernirmos os espíritos. Em Mateus, capítulo 10, versículo 16, ele disse: Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Jesus também disse, lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, que muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Então, o dom de discernir espíritos é a capacidade que Deus dá a alguns cristãos para perceberem e diferenciarem algo que está oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não sentimos e não reconhecemos com os sentidos naturais do homem. Vejam, o discernir espíritos é um dom espiritual e não se discernem coisas espirituais com a mente natural do homem. O que a mente natural consegue ter é apenas uma capacidade crítica, e isso não é discernir espíritos. O dom de discernimento tem por objetivo nos permitir perceber se é um espírito bom ou mau que está influenciando uma ação, uma situação, um desejo, uma decisão ou algo que nos digam ou ofereçam. Foi assim com Eva. Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 ao 7, nos mostra que faltou a Eva o discernimento para perceber que quem lhe falava no jardim do Éden, através da serpente, era o inimigo. E isso ainda pode acontecer nos dias de hoje, seguidores, porque existem pelo menos 4 espíritos atuando na Terra: o Espírito Santo, o Espírito dos Anjos, o Espírito Maligno e o Espírito Humano. Sobre o Espírito Santo, vamos ler o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Sobre o Espírito dos Anjos, nós temos o registro na Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Já o espírito maligno está mencionado em Lucas, capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Já o espírito humano, a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que, quanto ao ser humano, somente o espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E, quanto a Deus, somente o seu próprio espírito conhece tudo a respeito dele. É por isso que precisamos nos guardar das más influências, seguidores de Cristo. Vocês já perceberam o quanto nós somos influenciados? Nossa forma de falar, de vestir e de nos comportarmos é influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos fez para que vivamos em sociedade, e isso é importante para o nosso bom desenvolvimento. Mas o que não podemos deixar de fazer é identificar o que nos influencia e quem são as pessoas influenciadoras na nossa vida. Saber escolher quem devemos imitar e quais atitudes são dignas de imitação é o que definirá o sucesso
ou o fracasso na nossa vida. E isso é porque existem influências boas e influências ruins, às vezes até péssimas, terríveis. Eva, sob a influência do inimigo, negou a orientação de Deus. O rei Herodes, sob a influência de Herodias e sua filha, mandou matar João Batista decapitado. E o rei Roboão, sob a influência de seus amigos jovens, governou com rigor e causou a divisão do seu próprio reino. Por outro lado, Natanael, sob a influência de Filipe, foi até Jesus. A rainha Esther, sob a influência de Mordecai, ajudou a preservar a vida do povo judeu. E Pedro, sob a influência poderosa do Espírito Santo, pregou para multidões. E vocês, seguidores? Quem tem influenciado vocês? O dom de discernir espíritos nos ajuda a reconhecer quais são as influências que vêm para nós, mas também é uma proteção divina para a igreja. Deus é tão bom! Nós servimos a um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, que concede o dom de discernir espíritos para que nós, a igreja dele, não sejamos enganados por falsas doutrinas ou iludidos por falsos profetas. Com o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas, aconteceu que, enquanto estavam na cidade de Filipos, uma moça, sob influência maligna, começou a persegui-los pelas ruas e a anunciá-los como servos do Deus Altíssimo, que mostravam o caminho da salvação. Ela fez isso durante dias. Paulo, então, ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E o Espírito saiu. O interessante nessa passagem bíblica é que, aparentemente, a jovem não fazia nada de errado, mas Paulo percebeu que a moça era movida por um espírito de adivinhação. E esse espírito maligno queria confundir o povo, fazendo-o pensar que tanto Paulo e Silas quanto a jovem poderiam influenciá-lo de forma saudável. Hoje em dia, classe, existem muitas distorções dos princípios da palavra de Deus sendo pregadas às pessoas. Tem muitos falsos ensinamentos se propagando, se espalhando dentro das igrejas e colocando as pessoas a fazerem exercícios de fé que não são orientados pela Bíblia. Mas a boa notícia é que, assim como nos tempos antigos, o dom de discernir espíritos continua à nossa disposição. Então, vamos buscá-lo, seguidores. Vamos pedi-lo ao Espírito Santo, para que sempre consigamos distinguir se a mensagem pregada provém de Deus ou não. Amém? Que Deus abençoe vocês.